Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é distribuição externa. Os tópicos a serem abordados nessa aula são distribuição física, decisões estratégicas e tipos de transporte. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de descrever os principais objetivos da distribuição externa, escolher os meios de transporte mais adequados a cada situação, discutir sobre decisões estratégicas da distribuição física. Distribuição física. O termo refere-se justamente à distribuição externa. Vamos visualizar a seguinte situação. Somos da área comercial, atendemos ao nosso cliente. Ele fez uma série de questionamentos, apresentamos o nosso produto, as vantagens, e aí ele decidiu-se em comprar o nosso produto. Ótimo! Você vira para ele e fala, então, vamos assinar o pedido? Sim, pedido assinado. O cliente questiona, em quanto tempo o produto, a mercadoria, será entregue em minha residência? O vendedor prontamente responde, no prazo de até 10 dias. Ótimo! Visualizou o cenário? Já viveu situação parecida? Até que o produto é entregue depois de 60 dias. Não, mas espera um pouco. Alguma coisa está errada. Quantos dias nós inicialmente colocamos para o cliente como previsão? 10 dias. Em quantos dias entregamos? 60. Alguma coisa está errada na distribuição externa, na distribuição física. Percebam que esse cliente visivelmente vai entender que essa empresa não entrega qualidade, promete, não cumpre. Eu posso ter sérios problemas de imagem, prejuízos e perder vendas futuras por não cuidar da minha distribuição externa. Conseguimos ver a importância dela? Quando nós decidimos onde iremos entregar o nosso produto, precisamos de um plano, uma decisão estratégica. Então, quando eu digo a palavra decisões estratégicas, pensem assim, decisões tomadas a nível institucional, valem para toda a empresa. No que se refere à distribuição externa, quais seriam as principais decisões estratégicas que a empresa pode tomar? Por exemplo, vou trabalhar com frota própria ou irei terceirizar o serviço de entrega, o serviço de distribuição externa? Bom, algumas coisas têm que ser ponderadas. Se eu trabalho com uma frota própria, eu tenho que gastar nos veículos industriais, nos veículos de transporte. Terceirizar tem um ponto favorável e um desfavorável. Favorável, eu só vou pagar os custos do transporte quando eu precisar. E eu tenho uma empresa especializada. Desfavorável, eu não tenho mais tanta gestão quanto a isso. Eu dependo de um terceiro para executar o meu transporte. Que mais? As rotas que eu vou fazer. Então, qual o melhor caminho? Qual o melhor tipo de transporte? Aquaviário? Ferroviário? Aéreo? Percebam que existem uma série de decisões que devemos tomar. Tipos de transportes. No Brasil, preponderantemente, nós fazemos o transporte aquaviário. Sim, o transporte por navios, de porto a porto. Atentem-se para essa informação. A entrada e a saída de mercadorias no nosso país
Ou seja, quando fazemos uma importação ou uma exportação, ela só pode ocorrer em 3 situações: portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados. Então veja que interessante, concluímos que a entrada de mercadorias no nosso território nacional só pode ocorrer por portos, e aí eu tenho transporte em navios, aeroportos, transporte por avião, e pontos de fronteira, por exemplo, o transporte rodoviário. Tudo bem? Mas existem exceções. Quer ver uma exceção? O transporte de dutos. Sim, eu posso transportar aí uma mercadoria por dutos. Temos até alguns nomes. Se é o transporte de óleo, petróleo, eu faço pelo oleoduto. Se é o transporte de gás, eu faço pelo gasoduto. Tudo bem, gente? São alguns tipos aí de transporte, de meios de transporte para distribuição externa. Qual será aquele mais vantajoso para minha empresa, para minha organização? Não tenho a resposta. A resposta depende do perfil de cada empresa. Algumas optam pelo transporte ferroviário, através de trens. Muitas vezes o transporte de minério de ferro é feito dessa forma. Sim, as commodities, os grãos. Já outras situações tem que ser pelo duto. Já outras, por exemplo, aquelas entregas que pedimos às vezes uma mercadoria e entregam na nossa casa. Já viu o FedEx, Sedex? É pelo transporte aéreo, de avião. Então percebam que cada tipo de transporte vai se adequar para o perfil de uma organização. Agora, se eu escolho errado, isso pode me trazer sérios problemas de atraso, custos desnecessários. Então, tudo isso deve ser ponderado. Vamos agora falar dos Incoterms, termos internacionais de comércio. Quando nós temos uma importação, uma exportação, via de regra são os Incoterms que aí são utilizados no comércio internacional. Pensem assim, qual é o papel de um Incoterm? É um contrato padronizado que transfere responsabilidades do exportador para o importador. Suponha, nós estamos no Brasil e somos exportadores. Tudo bem? A depender do Incoterm que eu contratar aí junto ao importador, nós assinamos um contrato e a depender do caso ele vai dizer assim: nós aqui do Brasil, a nossa responsabilidade termina apenas quando a mercadoria está entregue num local de destino. Por exemplo, um porto. Então a nossa responsabilidade só vai terminar quando a mercadoria estiver desembarcada lá num porto destino. Então quando eles tirarem a mercadoria do navio lá naquele porto destino, aí termina a minha responsabilidade. Já outros não. Outros Incoterms vão dizer assim: a minha responsabilidade termina apenas quando eu entrego a minha mercadoria num porto aqui do nosso país, do Brasil, arrumada a bordo de um navio. Então percebam que os contratos eles vão fazer assim: exportador, você vai se responsabilizar mais ou menos nessa operação. Vamos ver alguns termos internacionais de comércio? Então nós temos aí a relação de Incoterms utilizadas atualmente. Via de regra elas são aí atualizadas a cada 10 anos. Por exemplo, o FOB. Se eu contrato FOB, significa o seguinte: eu, exportador, comprometo-me a entregar a mercadoria que eu estou aí exportando arrumada a bordo de um navio aqui no Brasil. Então a minha responsabilidade vai terminar quando a mercadoria estiver dentro do navio arrumada. Esse é o FOB.
O CIF, observem ali, custo seguro e frete, porto de destino designado. Como funciona o CIF? Eu faço o FOB, ou seja, responsabilizo-me a entregar a mercadoria arrumada a bordo dentro de um navio e, além disso, eu, exportador, arco com custo, frete e seguro até o porto destino. Essas são, então, as principais cláusulas FOB e CIF, são as mais comumente utilizadas, porém temos outras aí que também são importantes. Tem um link aqui para vocês a respeito dos centros de distribuição. Aproveitem, lá tem bastante teoria a respeito do que falamos agora e que vai de encontro a esse conceito de distribuição externa. Como eu posso fazer para otimizar a distribuição física de mercadorias? Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre distribuição externa. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!